Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Uau! Chegando aqui, eu e a Patrícia Froner, desejando boas-vindas para quem vai nos ver depois na reprise, para quem está chegando agora. Manu, minha querida amiga de Ribeirão Preto, penso muito, lembro muito, tenho bastante saudade, seja bem-vinda. E a nossa live hoje vai ser com a Patrícia Froner e para que será que nós vamos falar hoje à noite? Quem já viu o nosso post lá sabe que nós vamos falar de grana curta. 8 dicas para colocar em prática já, porque nós estamos sim em épocas de grana curta. Quem não está? Eu estou, você está e um povaréu está aí com a grana bem curta. Então vamos lá, que a Patrícia já chegou, não vamos perder tempo, vamos falar desse assunto. Já está chegando, Paty, bem-vinda, Fábio. Quem está chegando aqui vai fazer uma gentileza aí para nós, é lógico, né? Vamos criar público aqui, né, Paty? Olha a Paty aí, ó, de verde esperança hoje. Direto do estúdio hoje. Direto do estúdio. Então, o pessoal que está chegando aqui, eu ainda não peguei, vou pegar agora o aviãozinho aqui, né, Paty? E vamos Vamos lá. Mandar para o povo que venha para essa live aqui para saber hoje como é que a gente vai trazer essas 8 dicas para lidar nesse momento tão crucial em que a grana está curta e está curta para todo mundo. Não é só para nós, não, né, Paty? Está para todo mundo. Está para todo mundo. É um desafio enorme esse período. A gente precisa se organizar, a gente precisa se unir, a gente precisa fazer muita coisa nesse período. Aproveitar para produzir bastante. Ainda mais, assim, às vezes situações como tem muitos que trabalham, são autônomos, trabalham por conta, fazem uma hora aqui, uma hora ali. Então, assim, é um momento, sim, de a gente repensar, reorganizar a nossa rotina, a nossa vida com coisas práticas, né, Paty? Até nós fizemos uma lista aqui, eu e a Paty disse, mas é um listão. Eu disse, sim, é um listão. Porque tem bastante coisa aí que dá para a gente pensar e melhorar, não é, Paty? Tem. O que não falta são tópicos da nossa vida que a gente precisa dedicar um pouquinho de tempo, dar um pouquinho de atenção para ver se ali não tem um furo. Porque o que mais tem é furo nessas contas, né? Eu acho que tanto eu quanto tu, a gente pega muitas vezes, vai fazer uma mentoria, vai ver alguma coisa, e o pessoal diz assim, não, mas eu não gasto com nada. E aí a gente vai dar uma revisada no material, vai olhar aquela planilha, vai construir a planilha junto quando vê tem cada furo. Ah, não tem furo, tem uns buracos desse tamanho, rombo, tá escorrendo dinheiro. E é incrível que como a gente às vezes não percebe, se você não faz alguma das dicas que a gente vai dar aqui, Janice, Carol, Kênia, bem-vinda. Ó, a gente já está pedindo para quem está chegando, pega o Asa Delta aqui, ó, e manda aí para o pessoal, que eu vou botar o tema da live aqui, então. Deixa eu pôr aqui antes que eu esqueça. Uhum. Bom, vamos falar da nossa primeira dica enquanto tu escreve lá. aí, que é uma dica, eu digo que não é uma dica que nem, que nem conta, né? Porque é o que a gente bate todo dia, é o que a gente fala todo dia, que é fazer o controle. Né? Anotar os seus gastos, fazer o controle. Tem muita gente mesmo, tá? Que tá sempre falando que não adianta olhar para trás, que tem que olhar para frente, que não sei o quê. Gente, é importante saber o seu padrão de consumo. Quando você faz as planilhas, pode ser papel, pode ser caderno, pode ser aplicativo, pode ser Excel, mas se você pegar e dedicar um pouquinho do seu tempo para descobrir aonde vai o seu dinheiro, gente, isso é autoconhecimento, isso é muito importante. Porque se você não sabe o seu panorama atual, como é que você vai cortar gasto se você nem sabe onde está gastando? Até a gente pode dizer o seguinte, ó, por exemplo, tem muita gente que diz o seguinte, mas 10% é para isso, 5% é para aquilo. Tudo bem, só que primeiro tu tem que saber o que está acontecendo para depois poder cortar.
Então, Tu sa- a a gente, gente a tem gente pode experiências. descobrir, a gente pode descobrir já cortando, não tem problema, né? Mas é importante colocar no papel as nossas despesas, as nossas receitas, despesas, para que a gente possa fazer fazer um levantamento e se conhecer, saber o que é importante para mim, o que eu não abro mão, o que me deixa feliz, o que está escoando meu dinheiro. Tudo isso é importante. Então, essa dica eu acho que nem conta, né? Ela entra na dica porque ela acaba, não conta, entra na dica e não conta porque, na verdade, o que acontece? Ela é o primeiro passo. Ela é o primeiro passo, e aí, assim, e a gente tem experiência aí das faltas de noção com relação a isso. Ah, por exemplo, o cartão de crédito. Eu não abro a fatura do cartão de crédito, então eu não sei se eu estou gastando o cartão no mercado, se eu estou gastando o cartão no restaurante, se eu estou gastando o cartão em alguma outra atividade que eu não esteja vendo. Então, essa questão do controlado, de você registrar as suas entradas, registrar as suas saídas, ela é o primeiro passo, é o início de tudo. Então, desse pessoal que está aqui, se ainda não faz algum tipo de controle, se ainda pelo menos não começa a registrar as coisas básicas, né? A primeira dica que fica para vocês é isso. Se não faz, comece. Se já faz, vamos para as próximas dicas então, né, Paty? Eu quero Vamos dar para as as próximas. boas-vindas para a Tati, que é lá do Goiás, Joelcio, Juizado Especial aqui, Ju dos Santos, todos bem-vindos e a gente continua solicitando. Gente, pega essa asa delta ali e vamos trazer mais pessoas aqui. A minha intenção é da Paty, não é seguidores, né? Eu não tenho essa intenção. A gente tem a intenção de colaborar com quem entra aqui nessa live e que leve alguma dica para colocar hoje em prática, para pensar sobre a sua vida financeira hoje. Então a gente Hoje. não é pretensão de eu quero seguidores. Não, não é isso. É que faça uma diferença na tua vida e que você consiga colocar em prática já. Paty, e aí, a próxima dica? Ah, vai tu aí. Vou Escolhe uma. eu? Bom, outra também quase que nem é dica, né? Mas vale lembrança aqui, evite gastar mais do que ganha. Quem já não teve nessa lista? Quem já não esteve do lado de gastar mais do que ganha? E principalmente não perceber ou não se dar por conta, ou só se dar por conta no final do mês, quando falta dinheiro para pagar as dívidas, porque não faz o registro, que é o primeiro passo. Então, Isso é uma situação muito grave, gente, e é muito importante que a gente faça esse registro, que a gente faça esse comparativo entre receitas e despesas, lembrando, bem basicão, receita é aquilo que você recebe de dinheiro, despesa são todas saídas de dinheiro da sua vida durante o mês, e a gente vê o seguinte, quantas vezes, Beth, a gente atende pessoas que não têm noção do que ganha, muito menos do que gasta. E aí, é, quando a gente faz a planilha, que a gente senta, faz a planilha, puxa tudo que é informação, as pessoas ficam de cabelo em pé, porque descobrem que gastam muito além da sua possibilidade. A gente tem uma regra, né, Beth, que é viver um degrau abaixo. viver um degrau abaixo. Eu demorei muito tempo para me disciplinar nisso, sabe? Eu acho que ainda tô nesse. Tu já tá mais avante que eu nesse tema aí. Eu ainda tô no meio do caminho, tô aprendendo, tô mudando alguns hábitos, tô revendo, revendo desejo, necessidade, que até é uma das dicas que eu coloquei aqui, se eu não me engano. Então, assim, é importante gastar mais, evite gastar mais do que ganha. É muito importante ter essa coisa bem clara, porque você precisa viver com tranquilidade. E a única coisa que não nos traz tranquilidade é chegar no final do mês e perceber que tu não vai, pelo menos, conseguir cumprir com os compromissos que tu assumiu. E tu só vai conseguir fazer isso quando você abrir, ter verdadeira clareza do que ganha e ter verdadeira clareza de onde você está colocando o teu dinheiro. Angie, bem-vinda. Então, é fundamental a gente ter essa clareza, sim, de quanto ganha, de quanto gasta e gastar menos do que
ganhamos. Próxima, É isso aí. Paty. Gente, mete o dedão no coração, porque Vamos fazer um favor a esse povo aí. quando começa a aparecer coraçãozinho, o Instagram entende que as pessoas estão achando o assunto importante e convida mais pessoas. Por isso que é tão importante o coração, tá? Até porque a gente agora se sente amada tempo... também, né? A gente se sente querida, bem-vinda. Nos sentimos amadas também. Amada. Nesse tempo de pandemia, muita gente em quarentena, em casa, e o que está acontecendo? Ó, comida fácil. Uma das formas da gente economizar dinheiro é cortando delivery. Exatamente. Na verdade, não precisa cortar. Não vamos ser radical, tá? Quer dizer, se tá sobrando grana, primeiro tu tem que fazer a tabela e descobrir, meu amor, se tu tá gastando mais do que ganha, como é que estão tuas contas. Mas pensem o seguinte, é importante divertir-se, comer bem, é importante aproveitar a vida, claro que é importante. Só que isso não pode ultrapassar 10% do que tu ganha, para tudo que é importante para você. Então, assim, ó, por exemplo, tem muita gente que chama o não te interessa, que é os 10% que tu usa para comprar uma bolsa que tu quer, para comer alguma coisa fora que tu quer. Então, delivery não entra na alimentação, gente. Isso não faz parte do pacote. Quase lazer isso, né? Delivery é quase um lazer. É lazer. Então, precisa ter Tu tem que definir um valor que não vai afetar na tua vida, né? E para vocês terem uma ideia, assim, ó, eu já atendi casos de pessoas que num hambúrguer gourmet vai R$ 300 numa tele. Né? E ainda assim, a gente atende muitas pessoas de fora do estado, né? Nós somos gaúchas, mas a gente atende o Brasil todo. E aí o que acontece? Tu pega um paulista lá que adora pedir delivery e que um hambúrguer é R$ 40. Ah, mas é muito pequeno, eu tenho que pedir dois. Dois para mim, dois para a mulher, dois para o filho. Gente, então pede uma pizza tamanho gigante, que é mais barato. Então, assim, é bem complicado, gente. O pessoal se perde e olha que gastar 300 pila numa tele para 3, 4 pessoas é caro. É muita grana. Vanusa, queridona, bem-vinda. Nessa questão do delivery, assim, ó, tu sabe que eu quando eu tava ali na rotina de trabalhar fora, né, de ter o horário, tudo, escola, tudo fora, horário diferente para todo mundo da casa, sim, o meu almoço era fora. Só que nessa quarentena, assim, eu cozinhei todos os dias em casa. Cozinhei não, tô cozinhando, né? Então, a gente descobre que quando é necessário, é uma coisa, tu tem que se adequar. Eu sou uma pessoa que a gente tem um limite também, eu também não tomamos refri de segunda a sexta, e principalmente tomar isso em restaurante. Tem algumas práticas que dentro de alguma situação tu vai fazendo adequações para você gastar menos por uma necessidade. Agora a gente está em casa, aí até me surpreendeu porque a minha filha disse assim, mãe, vamos fazer pizza em casa. Né? Vou fazer pizza em casa. Eu disse, olha, vamos, né? Porque sim, uma pizza aqui na nossa região, uma pizza que dê para nós 4 comer, é 100 e poucos reais. Né? Só que tu gasta 100 e poucos numa noite só. Então, assim, mas eu não. Então quer dizer que eu vou ter que deixar isso, como a Paty disse? Não, mas se tu faz isso toda sexta, ou se tu faz isso todo sábado, nesse momento que a grana tá curta, tá apertada, tá chegando devagar o serviço, tá entrando às vezes um serviço até por preços, né, o preço caiu, caiu de tudo, mais baixo. Então, assim, tu tem que reduzir também a questão desse consumo. Então, faça uma vez no mês, né, Paty? Agora, se você tem condições, faça 2 no mês, mas é a questão de ser, às vezes, eu sei porque eu tenho filhas adolescentes em casa e assim, é sexta, é sábado, é sexta, é sábado, sexta porque é sexta, é sábado porque é sábado, domingo porque é domingo, e aí? Então, assim, tem que definir, então, alguns padrõezinhos de sacrifício e que não são tão sacrifícios assim, né? Então, a primeira dica foi registre.
tudo que entra e tudo que sai, tudo que entra de verdade, principalmente, gente, o que entra no teu bolso, não o que entra no teu Não comprovante que lá tá no na teu carteira. contra-cheque. No teu Isso. contra-cheque lá que você tem 1.000 descontos. É o que diz valor líquido, é aquilo que entra no teu bolso. Evite gastar mais do que ganha. Se você estiver registrando, só o fato de tu registrar já vai te fazer olhar com mais consciência. Com mais consciência para tudo que tu for comprado. Por isso que registrar eu digo, olha, é uau. Registrou é É, uau, porque faz você é ter tudo de bom, né? o tudo de bom, é. Eu, Aí, eu digo o seguinte, eu digo o seguinte, ó. Muitas vezes a gente se perde com o negócio da comida. Gente, pouca coisa é melhor do que comer. E tem muita pouca coisa coisa boa. mesmo. Acontece que quando tu olha pro teu bolso e pro teu peso, tu vê o estrago que tu tá fazendo contigo mesmo. Então, por exemplo, né, eu sou vegetariana, já faz quase 3 anos. A gente já saiu para comer hambúrguer por aí, hambúrguer vegetariano, não sei o quê. Ai, é um negócio que Não não tem é um o que eu sabor. quero, sabe? Aí a gente descobriu o seguinte: eu e meu marido, a gente começou a testar receitas e a gente descobriu uma forma de fazer um hambúrguer com proteína de ervilha, que é uma delícia, fica fantástico. E eu fico pensando assim, gente, eu gasto R$ 20 para fazer um hambúrguer em casa. Por que que eu vou pagar R$ 20 para a família toda? Por que que eu vou gastar R$ 20 para comer um hambúrguer fora que não é do jeito que eu gosto? 20 para Então, cada vale um, mais né? a pena eu fazer. É. 20 e pouco para cada um. Olha as minhas filhas aí, ó, a Gabi, a Vitória. Quem mais que entrou ali que eu não A vi? tia Pati mandando beijo. O Giscaro, Silvana, a Mari, queridona também. Então, né, Paty? Então foram essas primeiras 3 dicas. Evite Uhum. comprar por delivery. O evitar, gente, ó, a palavra evitar, não é você deixar de, né? Só evite gastar mais do que ganha, evite, porque vai te trazer mais tranquilidade. Comece a Sim. registrando. E aí nós vamos para a quarta dica, que é escolher uma aí, Paty. Ah, eu gostei daquela de fazer lista antes de comprar. Esta aqui é cabeluda, viu? Eu falo porque eu também estou tentando me disciplinar mais ainda nesta. Porque há, há um tempo atrás, logo que eu casei, isso faz bem Hum. pouquinho tempo atrás, eu Uhum. tinha, eu tinha impresso uma lista de mercado. Tinha numa agenda em alguma coisa que eu ganhei e tinha. E eu destaquei aquilo lá antes de me desfazer dessa agenda, enfim. Só que se perdeu ela tinha tudo, sabe? Tudo, todas as ideias possíveis de compra. Aí normalmente eu me baseava naquilo lá. Aí hoje eu vou fazer a lista, daí, por exemplo, assim, eu esqueci do requeijão. Eu esqueci de botar isso. Então, assim, lanches, frutas, né? Então, mas que frutas? Aí nós temos essa questão de aqui definir qual fruta um vai comer essa semana, porque de repente essa semana não estão a fim de comer mamão, daí tem que comprar a maçã. Então, assim, sabe? Então a gente vai fazendo alguns ajustes, mas eu já me disciplinei bastante em fazer uma lista mais fidedigna e seguir um pouco mais a lista, porque ela é um desafio se você não faz ela e cumprir. Tu É, gasta muito mais. gasta. Eu acho que uma das coisas bacanas de fazer é escolher, tem que ser uma coisa familiar, né? De sentar, conversar com a família e descobrir o que que a gente vai comer na segunda, na terça, na quarta, na Fazer o quinta, o que que cardápio a da gente vai comer semana. de noite, né? E aí, por exemplo, todo mundo, são 4 em casa, né? São 4 pessoas. 4. Então, assim, todo mundo toma uma xícara de café com leite de noite. Então, tu sabe que precisa de 1 litro de leite para cada dia. Uhum, Mas a gente toma de manhã também. 2 litros de leite. Então, uhum. tu sabe as quantidades, tu tem uma previsão de gastos. Isso. E A isso questão do planejar, né? É o é, planejamento que entra aí. Planejar o teu cardápio. Mas tudo é rica. Não precisa você planejar ricamente, cheia de detalhes. Eu não, acredito, né? Mas aquilo
aquilo que vai com certeza ser consumido e que tu não vai ficar, não vai desperdiçar, não vai ficar sem, e com certeza tu vai no mercado mais focado. Kati, Fábio, bem-vindas. Então, pessoal, coraçãozinho e asa delta aí, ó, a gente está contando com vocês. Então, essa da lista de compras, essa daí, pessoal, eu estou tentando melhorar a minha lista cada vez. Porque a gente se engana, a gente fala assim, é tão fácil fazer a lista de mercado, não vem com essa porque não é não. Se você não fizer uma lista bem feita, os mercados estão organizados para que você fique louco lá dentro, para que você ande. Então, assim, faça a tua lista com mais riqueza de detalhes possíveis. Quando eu digo riqueza de detalhes, eu vou comprar... ponha o item exato, né? Ponha o item. Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente compra aqui, é muito legal morar no interior, porque a gente tem acesso a produtores, né? E eu compro balde de cogumelo Paris já fatiado em conserva, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, eu pago R$50 por 2 quilos, tá? E o sachê, às vezes, no mercado é R$7, R$8 com 150 gramas. Né? Exatamente. Então, assim, eu pago muito mais barato. O que eu faço? Quando chega o balde, eu divido em potinhos, tá? Dá uns 8 potinhos, coloco no freezer, e aí eu sei que 2 vezes na semana eu uso um potinho para fazer um molho. Normalmente molho de queijo ou molho estrogonofe. Então, eu já tenho as caixinhas do molho pronto que eu uso com macarrão. Então, eu compro... eu preciso de 4 molhos de cada, eu preciso de 8 pacotes de macarrão e o balde, e aí a gente sabe que tá tudo bem, que tem... Exato. Né, Exato. são Tem 2 o dias a recurso. menos. Tem o recurso ali para fazer o... Exato. Então, a lista e o planejamento de cardápio. Eu não sou muito policiada nisso, nesse item do cardápio semanal e da lista do mercado, gente. Tô tentando melhorar. Tô tentando, não. Tô fazendo. Tô fazendo. Então, toda vez que eu faço a lista, eu fico mais atenta de como eu estou fazendo ela, presto mais atenção. Então, a dica do cardápio da semana, ela facilita bastante você construir uma lista de mercado mais assertiva. Bom, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma live um dia desses falando só sobre essa lista do mercado e o planejamento? Vamos lá, porque o pessoal acha fácil. E olha, pior que tem gente que vai no mercado sem lista, né? Que medo! Ó, eu fui no mercado para comprar um item. Eu queria um item. E era necessidade. Eu voltei sem um item. Mas com outras coisas. Sim. Então, o quanto é importante esse planejamento aí. Vamos fazer uma live sobre isso, sim. Então, recapitulando, para quem chegou depois, nós falamos de registrar ganhos e gastos, gastar menos do que ganha, evitar compras por delivery, principalmente ficar pedindo toda semana pizza, toda semana um hambúrguer, se organiza, a grana tá curta, reduz um pouquinho, né? Corta uma semana, corta uma vez para uma vez no mês. Faça a lista de mercado. É importante, gente. A gente gasta bem menos. Nós tivemos aqui que mudar algumas coisas aqui em casa, alguns padrões de consumo, e olha, a redução financeira foi bem grande na questão do mercado. Principalmente porque a gente tem criança, né? Sim. Tem que direcionar para um consumo mais saudável, mais consciente. Vamos ver aqui. Aqui tem uma que eu botei entre... Essa aqui eu nem vou falar. Deixa eu ver que tem uma aqui que eu gostei. Que medo! Vamos lá. Eu vou falar até na sequência ali, Paty, mas eu não sou muito dessas, tá? Mas eu acho que nesse momento de pandemia, muita gente fez isso e acabou se comprometendo, até por algumas pesquisas que eu andei lendo, e principalmente porque dizem que a Amazon, né, faturou um horror aí nessa pandemia. Então, que seria
cuidado com as compras online. Deixa eu ver o que o Joelcio falou aqui. A temática do orçamento é sempre bem-vinda. Com certeza, né, Joelson? Sim, Com sim. certeza. Gente, então, Pois é. a quinta, né, Paty, a quinta dica aqui, Uhum. com relação ao cuidado com as compras online. Tem dois fatores aí, né? Essa questão da compra online. Se você realmente precisa de um produto, que você precisa repor alguma coisa, se você precisa substituir, se você precisa comprar alguma coisa que não tem onde você mora, é interessante fazer compras online. Então, assim, o meu pai descobriu a Amazon esses dias, tá? E ele descobriu que o toner que ele usa para a impressora dele é 1/3 do preço que ele pagava antes. Então, assim, vale a pena? Vale a pena. Mas tu vai comprar, veja, é uma coisa que ele está na faculdade, que ele precisa imprimir, que ele precisa estudar, e acaba o toner, ele precisa desse material. Minha mãe é professora, né, também precisa. Então, existe uma diferença, né, que é aquela coisa básica entre necessidade e desejo. Né? Ninguém deseja comprar um toner caríssimo. Tu vai comprar aquele que é adequado Qualidade, né? à tua impressora, né? Então é uma coisa diferente. Agora, tem muitas pessoas que ficam navegando na internet, clicando em tudo que é anúncio, tudo que é coisa, e a facilidade da compra ela é muito grande, porque, por exemplo, no site da Amazon, tu fica com os teus dados todos cadastrados, né? Então, basta tu clicar no comprar e confirmar a compra, finalizar ali, tu comprou. Então, em 3 cliques tu tá comprando. E para quem não tá muito bem de grana, é melhor segurar a onda. Até porque tem uma série de coisas que vocês podem fazer no próprio site da Amazon, por exemplo. Eu tenho o Amazon Prime, que eu pago R$ 9,90 por mês, eu tenho desconto num monte de coisa, eu tenho leitura gratuita de um monte de livro, um monte de revista. Então, será que a gente não consegue lidar com aquilo que é grátis? Por que a gente ainda tem que sair pagando, né? Exatamente, sabe? Tu sabe que assim, ó, há um tempo atrás eu tinha muito esse preconceito assim, mas eu posso pagar, por que que eu vou usar grátis, né? Agora a minha pergunta é o seguinte: se eu posso usar grátis, por que que eu vou pagar? Por que eu vou pagar? Uhum. E assim, e tu já paga tanta coisa Sim. que tu tem o Sim, direito de se beneficiar das coisas que estão gratuitas. E se alguém pôs elas gratuitas, é porque elas podem ser consumidas. Então, assim, eu uso sim muito, 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 muito. Gente, eu uso muito a questão para me desenvolver gratuita. A internet está riquíssima, riquíssima de conteúdo e de conteúdos ricos que você pode estar se atualizando. Não é nem uma questão de uma formação, mas é uma questão de atualização, uma questão de você estar sempre aberto à novidade, sempre revendo se aquilo que você viu há um ano atrás, há 6 meses atrás, ainda continua vivo, né? Se aquela ideia ainda é a mesma. Então, assim, o universo está rico. Boas-vindas aqui para a Gabi, para o Regis, para a Jandira. Foi nos que eu vi entrar, Andréia Bauer. Bem-vindo, pessoal. Então, a dica do cuidado com as compras online. Então, assim, um cuidadozinho. Não, como a palavra já está dizendo, né, Paty? A gente está trazendo dicas, a gente não está trazendo imposições. Porque a única pessoa que tem o direito de saber se você pode ou não pode, deve ou não deve, é você. Então, a gente está trazendo são dicas para que você analise, né? Se não dá, de repente, nesse ponto. De repente desperta em você e você diz, mas é bem nesse ponto que eu preciso dar uma olhadinha como é que eu tô. Então, fica aí a dica, então. E aí a Paty comentou ali logo na sequência com relação à compra do toner do pai dela, e eu vou descer lá no 12 já, Paty. Tá? Que daí faz referência com o que tu falou aí do teu pai, porque ele comprou por necessidade e não por desejo. Que é um outro risco, principalmente, que ocorre nesses períodos que a gente tem que ficar mais recluso,
a gente se sente emocionalmente um pouco mais carente, né? Tem dias que a gente está com a nossa autoestima mais Sensível. baixa, mais sensível. E aí, principalmente, assim, a gente tem desejos que afloram, né? E o consumo, normalmente, ele é um dos que vem aflorado. O comprar, o gastar nessa hora, dá uma sensação momentânea, né, de satisfação, de prazer. Então, entender quais são os seus desejos e quais são as suas necessidades. É também Isso, desafiador isso. isso é muito importante, porque é muito fácil. A gente vive num mundo onde o consumismo é extremamente incentivado. E isso faz com que a gente acabe gastando muito mais do que precisa e do que pode para conseguir atender toda essa demanda de consumo. Então, assim, apareceu na novela um brinco de um determinado jeito, né? Eu não sossego enquanto eu não tenho aquele brinco porque eu quero me identificar com a personagem da novela. Gente, vocês imaginem o seguinte, ó, eu moro numa cidade que é a terra da semijoia aqui no Rio Grande do Sul e que são produzidas por semana, olha, eu acho que são mais de 150 fábricas de joias, joias, semijoias, essas coisinhas assim mais simplesinhas, Tonelada enfim. de semijoias e joias. Então, assim, ó, para atender o público feminino, tem no mínimo 20 modelos de brincos que são lançados por mês ou até por quinzena para cada fábrica. Vocês imaginem se eu tivesse vontade de comprar tudo que me desse na telha, assim, tudo que Exato. eu visse e achasse bonito. O que eu fiz? Eu tenho esse brinco aqui, que é o único que eu uso, tenho ele há meses, não Ó, tiro, não me incomodo, tá aqui, faz. pronto. Eu ganhei de aniversário em 2017. Desde lá, acho que eu nunca tirei da orelha. Não sei se eu troquei para ir numa festa, que eu devo ter um aí de festa, mas caso contrário, ele serve para tudo. Joelson, boa noite. Então, nesse quesito, Paty, da questão do entender quais são os nossos desejos e quais são as nossas necessidades, aqui cabe uma reflexão até um pouquinho mais profunda, quem sabe, assim, ó. Quando a gente vai falar aí, vai voltar a falar numa questão assim de quando a gente tá, as nossas emoções estão aí, né, em conflito, e a gente Sim, enxerga muito sempre o que nos falta. Tana, sim, bem-vinda! A gente tem um foco no que nos falta. Esse foco no que nos falta, ele está muito linkado a se comparar com algo ou querer algo para estar no nível de, né? Ou o status, vamos usar a palavra aqui, né? uhum, Então, quando sim. a gente pensa muito, a gente põe toda a nossa energia de pensamento, de desejo naquilo que falta, a gente está sempre correndo atrás da máquina. E eu acho Sim, que é um sim. dos pontos em que as pessoas. Eu acho não, eu tenho quase certeza que é um dos pontos que as pessoas mais se endividam. Thalita Amada, boa noite. É onde as pessoas mais se endividam porque elas estão sempre correndo atrás do que falta. E o correr atrás do que falta tem tudo a ver com o que tu disse. O brinco da fulana de tal da novela. Então, para eu ficar parecida ou para eu ter ser vista, notada, percebida, eu não sei, né? Eu vou correr atrás. A que custo, às vezes, né? A que custo? Então, assim, essa questão da gente ter bem clareza de desejo e necessidade. Eu tenho esta abordagem aqui. Desejo é correr atrás sempre do que falta. Ah, mas, mas eu não posso ter um sonho? Deve, mas o sonho é diferente. O sonho é você planejar. O sonho você tem que planejar. O desejo, ele é uma coisa pá. Eu quero agora. Sim, Eu, é né? bem isso.
É Para bem isso. pertencer, a Thalita está falando, exatamente isso. Vaina, Madonna, ó, a Vaina é uma amigona minha da área digital, aí vamos ter uma live aí com ela agora para os próximos dias aí também. Ela vai trazer bastante coisas aí do universo digital para nós. Oba. Então, eu vejo isso aí, Paty, na questão do desejo e necessidade. Cuidado, então, assim, para a gente não alimentar o nosso desejo, que é aquela coisa do consumo imediato, para se sentir, como disse a Thalita ali, pertencente a algum grupo. Isso é você trabalhar na tua escassez, não ser Pois é. próspero. Pois é, e eu vejo o seguinte, ó, eu navego por diversos grupos e nunca precisei comprar nada para mostrar nada para ninguém. As pessoas me aceitam do jeito que eu sou, ou eu vejo o seguinte, esse grupo não tem nada a ver comigo, né? Mas eu pertenço a um grupo do local onde eu trabalho, das pessoas com quem eu trabalho virtualmente, grupos de família, tudo, e eu nunca tive problema em transitar de um grupo para outro. Eu nunca precisei ostentar nada, nem comprar nada Uhum. para. E se eu tiver, e eu fico pensando o seguinte, ó, se eu tiver que comprar alguma coisa para ser aceita num grupo, Daí não é lá que tu tem tem que coisa ficar. errada. Tem coisa Né? errada aí. Não é lá que tu tem que ficar, né, Paty? Então, Exatamente. assim, a Vaina falou ali afinidade. Sim, só que a gente precisa buscar as afinidades que elas se encontrem com o nosso objetivo, nosso propósito. Então, quem trabalha com objetivo, quem trabalha com propósito, quem trabalha com o objetivo de realizar um sonho, vai buscar pessoas que te promovam sempre a estar mais próximo do teu objetivo. A gente leva tempo para amadurecer isso, né, Paty? A Sim. gente, às vezes, a gente só quer, a gente não... Vamos ser realistas aqui, gente. Eu teve uma época que eu não escolhi as minhas amizades, então tudo, amizade... A Vaina é uma amizade que eu tenho... Ai, Vaina, vamos falar nossa idade Não? aqui. É desde o ensino médio, a nossa Ui, amizade. E a gente não se vê com frequência, a gente não está toda hora junto, a gente tem contato muito mais por online hoje em dia, mas assim, é uma amizade construída, uma amizade solidificada. A gente quer ver o bem dessas pessoas, então assim, escolha melhor as suas amizades. Hoje, com a minha maturidade, hoje com a experiência que eu tenho, a gente faz essa escolha sim com quem eu quero estar. Eu quero estar com pessoas que vibrem numa energia e que cada vez mais eu possa estar próximo aos meus objetivos. Se sim. essas pessoas não trazem, não estão em consonância com isso, não, eu vou deixar de conviver? Não, tu não vai deixar de conviver. Só não precisa estar presente em tudo e a todo tempo. E aí que tá, é uma coisa muito importante que são as trocas, né? Que coisa boa quando tu pertence a um grupo onde há trocas, né? Ai, olha só, um dia desses chama a Kelly Barbosa, Tá sonhei deixando com os ela essa coraçõezinhos noite. ali. Aham. A Kelly é uma apaixonada por finanças, adora, e a gente já fez um bate-papo sobre mulheres nas finanças, foi muito bom. Então, um dia Exato. desses, ó, Pessoal que fecha aí está com ela. chegando, pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Coraçõezinhos, né? Compartilha, porque depois o pessoal pode ver na reprise. E assim, ó, interage, porque a live é collab justamente para que nós possamos aqui fazer uma troca bem legal. E não só eu e a Paty, o pessoal que está entrando aí na live aqui, a live é nossa, tá? A live é de quem está aqui, não minha e da Paty. O Silvano colocou a seleção natural. A gente tem que ter. O que eu digo hoje com a maturidade que eu tenho com relação a escolher com quem eu quero estar, é só que link com os meus objetivos. Né? Se a pessoa é A, se a pessoa é B, se a pessoa é C, isso aí eu não estou falando, e olha que eu não estou falando aqui sobre dinheiro. Né? Eu estou falando em me aproximar de pessoas que possam vibrar na mesma energia do meu objetivo, ou seja, que agregue coisas à minha vida, que agreguem coisas para o meu conhecimento, para o meu desenvolvimento.
Então, o pessoal aí, o Joelcio colocou show, Genilson, bem-vindo. Pati, então aí nós falamos da sexta dica, eu só vou dar uma recapitulada aqui pro pessoal rapidinho. Pessoal, nós falamos em registrar ganhos e gastos, evitar gastar mais do que se ganha, evitar comprar muito por delivery, faça sua lista de compra com mais cuidado, com mais criteriosidade, cuidado com o excesso de compras online, e linkado a isso, porque a compra online, como a Paty disse, está tão fácil, a gente já linkou a sexta dica, que é cuidar. Oi, Oi, estamos aqui. agora voltou. Então, Voltou. Voltou. Jussiele, bem-vinda. Então, assim, ó, analisa, né? Tenta entender os seus sentimentos no momento em que você está fazendo uma compra, se realmente aquilo é uma necessidade ou é uma coisa até que você possa parar, refrescar a memória. E aí entra aquelas máximas daquelas 4 perguntas que eu sempre digo. Quero, preciso, posso e devo, né? Faz essas perguntinhas, elas vão te ajudar. Paty, qual que é a 7ª? Aliás, até para lembrar, né? Todo o pessoal que diz, ai meu Deus, eu preciso de uma roupa nova. Vai lá, abre o guarda-roupa, vai ver aquele monte de tralha que tem lá, tem roupa que faz anos que não vê a tua cara, tá? E tu tá querendo roupa nova. Vai lá, abre o guarda-roupa, revira aquilo ali. Eu sempre indico, peguem o documentário lá na Netflix da Mary Kondo, tá? Que ela ensina ali como desapegar, como fazer, enfim, destralhe, e a gente vê a quantidade de roupa que tem, né, que as pessoas têm. Olha, tem um negócio muito importante, que eu acho que é o seguinte, ó, aquela 7 ali, ela é importante da gente falar. Porque a gente, assim, ó, quando a gente economiza, normalmente a gente economiza com uma finalidade, né? Ou você quer realizar um sonho, ou você quer comprar alguma coisa que está faltando, enfim. Só que muitas vezes a gente precisa economizar para pagar uma conta. E aí, o que que acontece? Paty, É só um muito. minutinho. Oi? Cecília, boa noite. O pessoal que está aí na live, quem puder depois fazer um print para nós aí, depois pode nos marcar também, mandar para nós, tá? Porque na posição minha e da Paty aqui fica ruim de fazer um print da nossas Ah, sim. belezura de Face aqui, gente. Então, quem puder, faça um print aí para nós, nos marque ou mande para nós que a gente vai compartilhar. Sim. Paty, continua. Que acontece, né? Muitas vezes as pessoas estão endividadas, estão cheias de contas para pagar e precisam fazer uma economia, precisam pegar esse dinheiro que está sobrando e se dedicar a pagar essas contas, porque a gente até entende, pessoal, a gente entende que está difícil, que está complicado, que a gente precisa fazer escolhas, né? Muitas vezes, assim, puxa, ou eu pago a luz ou eu como alguma coisa, né? Mas quando sobra dinheiro e você tem contas para pagar, é muito importante que você dedique, né? Economize esse dinheiro para pagar suas contas. Mas também é importante que você pague um valor justo por essas contas, né? Então, esses dias, uma moça aqui no Instagram, ela me procurou, dizendo que ela tem uma dívida de 82 mil reais e ela recebeu uma proposta do banco para que ela pague em 120 parcelas de 1.500, o que daria 180 mil reais. Então, 100 mil reais além do que ela deve. E se ela pagasse à vista, seria 62 mil. Então, assim, negocie, vá no Procon, sabe, pesquise. Não se dê por vencida, né? Não se dê por vencida. Não, Porque assim, ó, não gente. não aceite essas negociações como Ninguém entra numa definitivas. dívida porque, eu quero, hoje eu vou me endividar.
Ninguém entra num ciclo vicioso porque está com esse desejo de se endividar. Porque ninguém tem esse desejo de se Eu endividar, acordei, né? ai, acordei com desejo de fazer conta hoje. Hoje eu vou lá, Mas vou fazer. Né? Não é assim que a coisa funciona. Existem várias situações que levam alguém ao endividamento. Então, assim, e pagar o justo, é lógico, né? É lógico. sim, E aqui no economizar, por mais difícil. Tá, eu já estou na situação de endividado, que nem esse caso que a Paty trouxe aqui. Eu já estou na situação. Então, assim, aqui cabe uma baita avaliação, como disse ali a Avaina, montar uma estratégia, porque de repente tu não vai poder sair pagando a dívida esse mês, sim, sim. né? Tem mais Ó, isso. a Ó, Cecília disse sorrinho pro print. deu? Foi! Então, assim, ó, e eu falo isso porque eu também estou tratando questões assim de pessoas. E vamos ter que priorizar, vamos ter que, pelo menos, começar a montar uma estratégia de redução de custo, de entrar mais valor, Uhum. de ver o que vai impactar primeiro, porque a lógica do endividamento é você pagar aquilo que tem juros mais altos. Mas, às vezes, a pessoa está num nível de endividamento que ela não vai conseguir. Olha, 1.500 é fora do... Às vezes é o salário da Sim, pessoa. sim. Não, e assim, ó, o que que a gente precisa ver, né? Eu acho que nessa questão de endividamento, a gente não pode aceitar a proposta por telefone, a gente não pode fazer por aplicativo. A gente precisa colocar tudo no papel, gente. Porque olha só, um dia me mandaram uma proposta, me ligaram e ofereceram crédito consignado. Daí eu sempre recuso. Dessa vez eu quis saber qual era a condição, né? Aí a criatura já começa dizendo que é 2% ao mês. Sim, o limite por lei é 2,08 ao mês para o crédito consignado, não pode ser maior que isso. E aí a criatura me diz assim, não, você tem um limite de 36 mil reais que tu pode pagar em 96 parcelas de 1.075. Cara, eu ia pegar 36 reais para pagar cento e poucos mil? Nunca! Nunca! E aí tem que ver o seguinte, o que que tu vai fazer com esse dinheiro? Ah, porque eu tenho dívida de banco, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Vê o que que tu tem para vender primeiro. Então, assim, ó, daqui a pouco, se tu não usa o carro para ganhar dinheiro, daqui a pouco vende o carro. Tá? Carro depois tu compra, entendeu? E sempre apertar o máximo. Olha, quanto que sai para mim pagar à vista esse negócio? Entendeu? Não abram mão de negociar, não se intimidem, E não assim, fiquem com essa gente, ó, história de aí com relação a... Vamos falar um pouquinho nesse item de prosperidade, tá? Prosperidade, todo mundo sabe que não é dinheiro. Se não sabe, vamos deixar claro aqui, né, Paty? exatamente. Prosperidade não é dinheiro. Mas a energia da prosperidade, você ser uma pessoa próspera, é você, como disse a Vaina ali, ser verdadeiro em todas as situações, né? Então, assim, ó, é você ser justo também. Eu fiz a dívida, eu devo, eu tenho que pagar. Né? Isso é você ser uma pessoa próspera, é você honrar, é você se honrar e respeitar o outro. Então é muito importante assim que a gente estabeleça estratégias. A princípio parece uma das nossas lives, que é a cabeça no buraco, né? Aham. Então, assim, não se afunde mais, tá? Se você já está endividado, e olha que o nosso tema desse item nem é endividamento, é simplesmente dizer economize o máximo possível e negocie pagamentos. Né, Paty? Nem é, mas acho que dá uma Sim. live essa de endividamento aí. O Joelson colocou, Nossa, dependendo da situação, comprar um produto mais caro e de qualidade é melhor que comprar um de... Com certeza, concordo contigo. Aí nessa situação, só que eu sempre digo, avalia custo-benefício, né? Tem coisas que com certeza vale tu investir alguns centavos reais a mais, avaliando qualidade, durabilidade, aplicabilidade, né? O benefício que aquilo vai te dar e por um longo tempo. Eu vou dar um exemplo dentro do que isso que o Joelso falou. Eu faz muito tempo que eu queria uma tal de fritadeira elétrica, né? A uhum. Air Fry.
Aí eu fui avaliar agora os preços, a de 2 litros, se eu não me engano, era 200 e pouco. Nós somos em 4. Para fazer uma coisa maior, né? Eu de repente teria que ligar a menor 2 vezes. Então eu comprei uma um pouco maior e Sim. a gente usa para nós uma vez só, né? A quantidade de uma vez só. Então, assim, eu paguei um pouco mais caro, mas eu vou usar energia, vou usar menos energia e nosso cálculo isso era um benefício. Então, a gente sim comprou uma maior e investiu um pouco mais, né? Então, eu tenho que analisar as tuas necessidades, é isso que a gente está falando. Sim. Então, Tu, negocie. tu quer um exemplo? Quer ver um exemplo que todo mundo fica de queixo caído quando eu conto? Em 95, tá? Eu comprei um sobretudo que eu amo de paixão e eu tenho até hoje. Coisa Quer boa, ver? coisa de qualidade, tu pagou um Coisa bom boa, preço. coisa de qualidade, faz o quê? vinte e É cinco vinte e anos que eu cinco tenho. anos. 25 anos. Exatamente. E assim, ó, ainda mais aqui na Serra. Uso todo ano, termina inverno, lavo, guardo tudo direitinho. Usa com Enfim, cuidado, usa bem, né? Usa bem, né? Usa usa bem. bem. Pati, e a nossa última, e que vamos abraçar ali, Pati? Ai, Jesus, vamos ver. Ah, A 10, mais ou menos, a gente já abordou quando a gente fala ali em economizar, sim, mas, sim. mas sempre é bom reforçar. Eu gosto do consumo consciente. Consumo consciente, vamos lá. Consumo consciente. Outra coisa que eu acho que a gente faz confusão. Consumo consciente. Que o consumo consciente tem a ver com você usar bem recursos, né? Sejam eles os naturais ou seja aqueles que você tem que tirar do bolso. É isso, Paty? Também, mas eu vou dar um exemplo. Ó. É, o meu marido comprou, a gente mora aqui na Serra, a Lid, a Lid é minha vizinha, mas assim, ó, a gente mora na Serra e a casa onde eu moro, eu não tenho como colocar um fogão a lenha, tá? E aí nós achamos esses dias no Desapega, a gente achou um fogão a gás que é estilo fogão a lenha. Eu Muito acho o bem. máximo. É o máximo aquilo ali. Por quê? Porque esquenta a chapa e esquenta a casa inteira. Só que não adianta a gente comprar um. E o meu fogão ele já tá velhinho, tá estragado. Meu fogão eu ganhei no meu casamento. Então faz aí, né, desde 2006 que ele tá aí com a gente. Então já tava na hora de trocar. Mas assim, ó, eu gosto de comprar coisas que servem para mais coisas. Então, com Uhum. esse fogão que eu comprei, eu substituo o fogão normal, que estava com o forno estragado, tá? Que já estava velhinho. Eu substituo o forno elétrico, Elétrico. eu substituo o ar-condicionado e eu substituo a secadora de roupa. Por quê? Porque tu encosta o varalzinho ali, ali do O ambiente lado, quente seca tudo. fica o ambiente quente, eu consigo aquecer no mínimo 3 peças da casa, se torna um lugar aconchegante que a família fica toda interagindo. E o que que acontece? Eu não tenho mais o limite de bocas no fogão, porque eu tenho a chapa inteira para usar, e eu que adoro cozinhar, às vezes quando tu vê tem 6, 7 panelas em volta. Então, para mim, foi um baita do negócio. Ainda mais que ele era novinho, né? Foi usado pouquíssimas vezes, e eu comprei por 1/3 do preço que está numa loja. Então, Então, a só questão do vantagem. desapego, né? A questão do desapego. Aí tu já tá linkando até lá com a nossa, essa que eu ia, que é a 10, né? Que é a questão das pessoas venderem sempre o que às Sim, vezes não está mais servindo para nós, vai atender a necessidade de alguém e ainda ir com um consumo consciente, sim, sim, gerindo vários recursos. exatamente. Então, assim, muita coisa. Claro, qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Foi verificar o consumo de todos os produtos que eu tenho.
tá? Que vocês podem usar, por exemplo, o site da RGE, depende da concessionária de vocês. Vocês entram no site, vocês podem verificar qual é o consumo de cada produto, quanto tempo vocês usam, para ter uma Uhum. ideia da luz, né, que vocês vão pagar. E o que eu fiz? Eu fiz essa avaliação de quanto eu vou gastar em gás, né? E quanto vai ficar, e quanto eu vou economizar em energia. Eu vou economizar dinheiro com tudo isso, Então, né? exatamente. É um negócio que vai ser muito bom. E E só lembrando uma coisa importante, tá? É que a energia, até o final do ano, até o dia 31 de 12 deste ano, ela vai estar bandeira verde. uhum, Mas consumo consciente. Não é porque a energia está num preço acessível que você vai deixar tudo ligado, que você exato, vai ficar horas exatamente. no banho. Então, o consumo consciente também tem isso, de você consumir aquilo que realmente é necessário para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar. Todo mundo pode tomar banho em 10 minutos. Acima disso, daí já é luxinho, né? É luxo, aí já é É luxo. luxinho. É, a gente tem várias coisas que a gente pode pensar, né, sobre a questão do consumo consciente, várias coisas, até com relação a essa questão que o Joels colocou, que estava ali, comprar algo que às vezes é um pouco mais, um pouco investe um pouco mais, mas que tu vai ter um grande benefício, assim como tu fez, está falando do fogão, e assim como existe uma infinidade de coisas que você pode trazer. Uh, a gente deixa tanta coisa parada. Eu fiz uma live com a Jaque, que ela é harmonizadora de ambientes, e a gente falou de tanta coisa que a gente deixa parada dentro de casa e que fica ali ocupando espaço e Sim. você pode, com aquela ideia do apego, né? Que não é uma. O apego não é. O apego é a escassez, o apego é trabalhar na Uhum. escassez, é pensar na escassez. Um dia eu Sim. vou usar. Gente, se passou um ano ou dois e tu não usou, porque tu não vai usar? Desapega. Tem gente Desapega? precisando comprar, tem gente precisando de doação. E o bacana é que assim o dinheiro circula nas pessoas que estão precisando de dinheiro, O né? dinheiro precisa Então, trocar de mãos, gente. O dinheiro não pode ficar parado. Então, assim, ó, se tu tem alguma coisa estragada ou funcionando, ache lugar para aquilo. É lixo ou é vende para comprar para as pessoas que vão usar as peças, ou doa para quem vai poder usar as peças. Não, ou cinco vende. s 5S, basicamente é isso aí. Então, assim, o dinheiro precisa fazer trocar de mãos, ele não pode ficar parado. Isso tem a ver com pensamento e atitude prósperas, né? E sair da questão da escassez. Às vezes a gente fala muito de questão de a escassez, um exemplo de escassez absoluta é que a gente tem que policiar os filhos da gente quando abre o armário e a geladeira e diz não tem nada para comer. Esse, para mim, eu digo aqui, é o maior exemplo de escassez que a gente pode ter dentro de casa, é quando dizem que não tem nada para comer e sim, tem várias coisas para te fazer, não tem nada, de repente, que eu deseje. Né? exatamente. E aí está na falta, né? Está a questão da falta. Beth, Mas está chegando ao tá fim, chegando Beth. 2 minutinhos de live ainda. Pati, se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa, só para dizer para vocês que a gente fez uma lista com 14 dicas e vão ficar 7 assim para uma próxima. E ainda uma live de endividamento e uma o quê, Pati? Que tu Uma de falou? planejamento alimentar. Um planejamento alimentar. Então, quem está chegando agora aqui, nós trabalhamos 8 dicas, tá? Eu vou fazer um post e vou botar elas. Quem estava na live quiser comentar, então, comenta lá o nosso post. Uhum. Marca eu e a Pati. Quer falar alguma coisa, Ó, Pati? quero agradecer a Kelly, que acabou de chegar aqui. Kelly é uma querida e tem tudo a ver com o nosso trabalho, Beth, porque ela trabalha com gestão do tempo. Olha, Não show de tem coisa bola. mais importante do que tempo e dinheiro. É tempo e dinheiro. Minha Tempo, parceirona querida. tu sabe que eu aprendi uma coisa assim, ó, que eu também gosto de trabalhar muito na questão do comportamento, tá? Da mudança de pensamento, na mudança de comportamento. Também, assim, eu não consigo desvincular, usar a ferramenta para controlar meu dinheiro, para planejar meu dinheiro, sem pensar na mudança de como eu penso, sinto, me comporto e tenho os resultados. Então, eu trabalho muito isso em mim e também no que eu falo, no como eu trabalho aqui com quem eu Uhum. mentoro. E é bastante interessante
que eu já me perdi aqui, que eu fui ler ali, o Joel se colocou passa rápido, passa muito rápido. Eu vou fazer a lista das 8 dicas aqui, e essa questão assim da gente trabalhar a gestão do tempo, que nem tu falou ali, é bastante importante, porque eu trago muito forte para mim, que eu ia dizer assim, ó, eu aprendi que tempo é vida, né? E se tu tá matando o tempo, tu tá matando a tua vida. E tudo o resto que vem com ela hoje, né? Exatamente. Tem muita gente que a gente atende 20 que quer segundos. fazer o quê? Que quer economizar justamente para ter mais tempo e aproveitar a vida. Vai ficar Então, no nosso IGTV a live. Eu vou baixar ela amanhã e subo lá no Face e no nosso YouTube. Mas fica no IGTV e eu vou fazer um post provavelmente amanhã.